Mas temos que prosseguir, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é necessário que a palavra se cumpra. A palavra ela tem que se cumprir. Aleluia, Jesus. Satanás está atuando sobre a terra. E se o nosso coração não estiver governado, a nossa alma, por Cristo, Satanás vai ter acesso aos sentimentos que vierem do nosso coração. Porque os olhos vê e cobiça. Quando o olho vê e cobiça, o sentimento vem direto para o coração. E ali ele vai ficar o quê? Guardado. Muitos vê, aí cobiça, aí o sentimento fica dentro do coração, guardado. Está ali guardado, igual Satanás ficou, né? Mas o Senhor viu o sentimento no coração dele. Ele achou que Deus não estava vendo, mas o Senhor estava vendo aquele sentimento. Mas o Senhor deixou para ver até onde ele iria. O Senhor permitiu ele estar lá. Até o dia que o Senhor viu que ele queria prosseguir com aquele sentimento e ele queria levantar um trono ali maior do que o trono do Senhor. E ninguém pode ser maior do que o Senhor. Aí o Senhor, quando viu que ele já tinha feito a cabeça da terça parte dos anjos, disse, não, deixa eu jogar ele para baixo, porque se eu deixar, ele vai fazer a cabeça dos outros. E foi necessário o Senhor lançar ele para a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuaremos. Timóteo nasceu provavelmente na cidade de Listra, na então província romana da Galácia. Acredita-se que ele e a sua mãe Eunice e a sua avó Loide, que eram judias, tenham se convertido por ocasião na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, pois muitos se tornaram discípulos de Cristo pela pregação do apóstolo em Listra. Quando Paulo retorna a Listra, agora junto com Silas, na sua segunda viagem missionária, encontra Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Íconio. A mãe e a avó ensinaram-lhes as Escrituras desde a sua infância, como testifica Paulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quer dizer, Paulo fez aquela viagem missionária e ali ele conheceu aquela família. E ali a Bíblia diz que aquele jovem já era crente, já era ensinado pela avó e pela mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o próprio Deus já lhe preparou aquele jovem desde a sua criação, junto com a sua mãe e a sua avó. Nós observamos que aqui no ensino está escrito que a sua mãe e a sua avó era judia, mas o seu pai era grego. E nós observamos que o pai não é citado como um acompanhante do ministério de Timóteo, mas somente a mãe e a avó. Só a mãe dele e a avó dele que estava cuidando ali da espiritualidade dele. E ele se tornou um grande pastor. Ele se tornou um líder. Paulo, como ele era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele olhou para aquele jovem, ele já viu algo diferente nele, que ele tinha um chamado especial na obra do Senhor. Amém? Quando Paulo retorna à Listra, agora junto com Silas, amém, eu já li essa parte.
O bom testemunho de Timóteo, fruto do seu progresso na fé, motivou Paulo a convidá-lo para seguir com ele na sua jornada missionária. Como Timóteo não era circuncidado, Paulo decidiu circuncidá-lo, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Paulo não circuncidou a Timóteo por considerar que isso fosse necessário à salvação, mas sim para evitar que os judeus tivessem um protesto para rejeitar o evangelho em muitas ocasiões. O apóstolo já ensinara sobre a suficiência da fé em Cristo como o meio de receber a graça salvadora, como deixaria registrado em diversas epístolas. Efésios 2, 8, 9. Romanos 3, 21, 28. Gálatas 2, 16. Paulo tinha uma compreensão espiritual muito clara da obra da salvação, acima de qualquer prática legalista. Antes de ser comissionado por Paulo para ser o pastor da igreja em Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo nas suas viagens. Considerando a opinião de estudiosos como Gordon Frey, de que Timóteo estava no mínimo acima dos 30 anos, quando pastoreava. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quer dizer que Paulo, quando viu ele viu algo diferente nele, ele já convidou ele para acompanhar ele nas viagens missionárias. Quando passou um tempo, Paulo já preparou ele e colocou ele para ser o quê? Pastor. Em uma igreja em Éfeso. Ali ele já foi liderar um povo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós, quando o Senhor nos chama, Ele prepara, Ele ensina no tempo e na hora certa. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Tudo tem um propósito e tem o momento certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Aleluia, Jesus. Não é do dia para a noite. Hoje em dia as pessoas querem chegar ao topo. A bem não está engateando e já quer chegar lá no topo da escada. Primeiro, Timóteo ficou o quê? Servindo Paulo. Por muitos e muitos anos. Aleluia, Jesus. Depois que Timóteo já estava com 30 anos, foi que Paulo, glória a Deus. Oi? Diz que ele começou jovem. Quando Paulo viu ele, que Paulo foi fazer uma viagem com Barnabé, ali eles conheceram aquela família, que foi a avó dele e a mãe dele, e ele. E a Bíblia diz aqui que quando Paulo retorna com Silas, Paulo convida ele para fazer parte do ministério dele, para andar com ele na viagem missionária. E ali ele acompanha Paulo. E passou por muitos anos, eu acredito que na faixa etária de uns 18 anos, uns 17 anos. E quando ele chegou com 30 anos, ele começou a pastorear com 30 anos. Com 30 anos, Paulo colocou ele na igreja de Éfeso para pastorear aquela igreja. Depois dele passar muito tempo já aprendendo, servindo Paulo, acompanhando Paulo, observando Paulo, aprendendo com Paulo. E hoje em dia, as pessoas aceitam Jesus hoje. A bem não recebe uma consagração de diaconato. Oi, fulano de tal, abriu a igreja. Quem foi?
que foi que consagrou ele. Não, ninguém consagrou não, ele é diácono. Né? Tá dessa situação a terra. Né? Mas é dessa forma. Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É desse jeito mesmo, irmã. Eu lembro que eu e o pastor, quando a gente começou a fazer a obra, já de muito tempo, Deus já usava as pessoas para falar conosco. E vocês têm chamado para pastorear. Vocês têm um chamado para pastorear. Só que eu nunca acreditei que isso fosse possível. O pastor Mariano sempre falava, Deus me livre de eu querer ser um pastor. Quero não. É muita responsabilidade. Eu não quero ser pastor. Não, eu quero ser mesmo só o diácono, o cantor Mariano Filho. Mas pastor eu não quero não. Ele cansou de me dizer que não queria ser pastor. Ele queria, irmã, no começo do ministério, ele gravou, foi 4 CD. O propósito dele era sair cantando, fazendo a obra cantando. Esse era o propósito dele.